Capítulo 6. Habilidades impressionantes. No instante em que a contagem regressiva terminou, o corpo de Shi Feng se inclinou para frente e as pernas dobradas. Assim como um leopardo, ele se afastou da linha de partida com força explosiva. Xiu. Quando os mosquetes começaram a tocar e disparar em direção à linha de partida, Shi Feng já estava a 3 metros de distância. Posteriormente, outra rajada de tiros de mosquete soou. Um total de 6 balas disparou em direção ao caminho de Shi Feng. Várias linhas verdes indicando a trajetória das balas cobriam o corpo de Shi Feng. Shi Feng se tornaria uma peneira se suas reações não fossem intensas. Quando as balas estavam prestes a atingir, Shi Feng desviou para a direita com um desvio. Ele correu para a frente mais uma vez. Depois de evitar o segundo chute de tiros, os cartuchos de balas caíram no chão de forma consistente enquanto os 3 gnomos continuavam mirando e atirando. No entanto, Shi Feng os evitava com o vigor de um leopardo. Todas as vezes, a maneira como ele ficou um passo à frente das balas fez parecer que ele tinha controle sobre elas. Não pode ser. Ele já está na marca de 10 jardas. Vendo Shi Feng levando menos de 5 segundos para alcançar a marca de 10 jardas, o clérigo masculino não pôde deixar de ficar chocado. Era apenas metade do tempo do Stabingeat. Stabingeat ficou sem palavras ao lado. Ele silenciosamente observou o avanço de Shi Feng. Ele originalmente pensara em Shi Feng como um novato, alguém que ele não conhecia, alguém que participou da Challenge por diversão. No entanto, a velocidade e a precisão que Shi Feng acabou de exibir eram como um veterano que se temperou por incontáveis anos na Challenge Race. Cada movimento dele era direto e eficiente, algo que um novato definitivamente não podia fazer. Até o próprio Stabingeat, depois de passar pelo desafio várias vezes, sentiu que não poderia fazer melhor. Stabingeat tinha o orgulho de um especialista. Ele não achava que Shi Feng poderia ser mais forte do que ele. Ele explicou, com tanta agilidade, talvez esse novato seja um atleta ou alguém que treinou artes marciais. No entanto, os gnomos mudarão seus padrões de ataque depois que ela passar dos 15 metros. Ele não será capaz de segurá-lo a essa altura. Você está certo, chefe. Se alguém não conhece a Aliança dos Assassinos, ele definitivamente não é um especialista. Ele certamente ficará chocado quando atingir 15 jardas. Então, ele se transformará em uma colmeia. Direito. Após 15 jardas, o número de balas disparadas será 12. O alvo também não seria mais focado no próprio jogador. Em vez disso, cobrirá uma ampla área. Esquivar-se de ambos os lados não será uma opção. Os outros membros da Aliança dos Assassinos expressaram seus acordos. Eles também já haviam testemunhado tal cena antes, 7 a 8 vezes. Stabingeat passou 15 jardas em seu primeiro desafio. Nos desafios subsequentes, no entanto, sua maior distância foi de 20 jardas. A dificuldade após 15 jardas era clara de se ver. Ele passou 15 jardas, comentou um membro da Aliança dos Assassinos. Stabingeat e os outros rapidamente focaram sua atenção em Shi Feng, querendo ver o desempenho de Shi Feng. No campo, os 3 gnomos ficaram furiosos quando Shi Feng passou da linha de 15 jardas. Eles não miravam mais enquanto disparavam seus mosquetes com abandono selvagem. De repente, os indicadores de trajetória da bala à vista de Shi Feng cobriram uma grande área. Havia apenas 3 balas que atingiriam Shi Feng. No entanto, o jogo terminava se uma única bala atingisse sua marca. Finalmente, mostrando seu comportamento desavergonhado, não é? Shi Feng revelou um sorriso indiferente. Desembainhando sua espada iniciante, Shi Feng a usou para cumprimentar as balas. Em sua vida anterior, Shi Feng estava sempre ocupado com o trabalho e subindo de nível como capitão de Shadow. Ele não teve tempo de jogar a Challenge Race. No entanto, ele já tinha visto isso algumas vezes, então ainda tinha um entendimento claro da corrida de desafios. Ele sabia que os gnomos mudariam seus padrões de ataque após a linha de 15 jardas. A distância de 15 jardas da corrida de desafio do mercado negro era um bar que testava as habilidades operacionais de um jogador. Somente aqueles que aprovaram o teste podiam ser considerados com habilidades operacionais de nível básico. No entanto, a maioria dos jogadores precisou de 2 ou 3 meses antes de poder atingir esse nível. Uma minoria levou um mês. Havia poucos especialistas capazes de passar em uma tentativa. Stabingeat foi um desses poucos especialistas. 3 balas estavam prestes a atingir a cabeça, o peito e o braço de Shi Feng. 3 locais. Como esperado, esse garoto não é bom. As balas são numerosas e espalhadas demais. Ele já se esqueceu de evitá-los. Ele está mesmo avançando como um idiota. Stabingeat sabia que era tolice quando viu Shi Feng correndo em direção às balas. Ele achou que o desafio continuaria se ele fosse atingido por 1 ou 2 balas. Nesse momento,
A cabeça de Shi Feng mudou. Ele acenou com sua espada iniciante, criando uma faixa branca de luz. Bem, uma faísca foi criada. Shi Feng acenou com a espada iniciante no lugar certo, sem esforço, atingindo a bala que apontava para o peito. A ameaça das 3 balas foi simplesmente resolvida por Shi Feng. Mais uma vez, ele avançara outra seção da distância. No entanto, os 3 gnomos não pararam de atirar. Os mosquetes em suas mãos eram como metralhadoras, disparando saraivadas após saraivadas de balas. Em um instante, Shi Feng enfrentou outras 5 balas. Havia também balas ao redor que o impediam de se esquivar. Dang, dang, dang. Shi Feng moveu seu corpo rapidamente enquanto balançava a espada para desviar as balas inevitáveis. Enquanto as balas passavam por seu corpo, seus ouvidos podiam até ouvir o ar sendo dividido. Apenas 3 segundos se passaram e Shi Feng passou pela marca de 20 jardas. Ele estava a apenas 10 jardas do ponto de chegada. Porcaria. Chefe, quem é esse garoto? Na verdade, ele usou sua espada para bloquear as balas. O clérigo masculino arregalou os olhos, surpreso. Shi Feng lhe dera uma indescritível sensação de choque. Embora as trajetórias das balas tenham sido indicadas, bloqueá-las com precisão era mais fácil dizer do que fazer. Tal ação exigia extrema precisão e habilidade para ser executada. Sem mencionar, a margem de erro permitida foi condenável. Stabingart de repente ficou sem palavras. Desviar balas com uma arma era como andar sobre um fio no alto do céu. Um único passo em falso faria mergulhar no abismo. Como se estivesse gostando, Shi Feng bloqueou as balas que se aproximavam várias vezes, visto que as balas pareciam ter vida própria, evitando intencionalmente o corpo de Shi Feng enquanto passavam voando. Chefe, esse espadachim passou 25 jardas. Definitivamente, ele passará a linha de chegada a esse ritmo. O coração do homem clérigo se tornou uma bagunça caótica enquanto observava Shi Feng dançar para frente, faíscas ocasionalmente piscando na frente de seu corpo. Eu tenho olhos. Eu não preciso que você me lembre. Coração esfaqueado disse irritado. Ele ficou profundamente atraído pelas ações de Shi Feng. No momento em que Shi Feng passou 25 jardas. Morra. Desafiante. Um dos gnomos na linha de chegada riu. O gnomo pegou um mosquete automático, enviando uma onda de balas em direção a Shi Feng. De repente, o número de balas aumentou para 24. Além disso, a distância de Shi Feng era de apenas 5 metros. Era uma distância inevitável para os jogadores. Inferno. Isso é trapaça. Stabingart gritou de má vontade. Os outros jogadores ficaram extremamente nervosos quando viram a cena e não puderam deixar de amaldiçoar a vergonha dos gnomos. Diante do granizo de balas, Shi Feng rapidamente se tornou grave. Embora ele soubesse da segunda mudança na marca de 25 jardas, até ele entraria em pânico diante de tantas balas. Shi Feng dobrou os joelhos, saltando para a frente como um leopardo. Ele disparou de cabeça na direção da área com a menor quantidade de balas, reduzindo a área de superfície do corpo que entraria em contato com as balas. Depois disso, ele acenou loucamente a espada iniciante, criando simultaneamente 4 faixas de luz branca. Pem, 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 pem. Depois de uma série de faíscas, o corpo de Shi Feng passou pela tempestade de balas. No momento em que seu corpo estava prestes a fazer contato com o chão, seu braço livre pressionado para baixo, Shi Feng levantou-se rapidamente com todas as suas forças, passando a linha de chegada como um raio. Tempo total gasto: 14 segundos. Tempo estimado de registro de 18 segundos para o prêmio de cobre quebrado. NG. Realmente não estou acostumado a esse corpo mole e fraco. Shi Feng lamentou um pouco depois de passar pela linha de chegada. Se ele estivesse acima do nível 100, com a constituição de seu corpo, ele poderia facilmente executar as 4 barras de espadas simultâneas com grande facilidade. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Este espadachim passou o desafio. O administrador do Gnome anunciou em voz alta. Sistema. O jogador foi o primeiro a passar no desafio do cobre e quebrar o recorde. Jogador recompensador com moeda de prata e habilidade de espadachim, Thundering e Flash. Não pode ser. Ele realmente deu a habilidade super rara, Thundering e Flash. Essa é uma habilidade que nem mesmo um espadachim acima do nível 100 pode adquirir. Shi Feng pensou que estava tendo alucinações. No entanto, ele ficou chocado ao ver o livro de habilidades Thundering Flash dentro de sua bolsa. Thundering Flash, tipo de ação, requer espada. Envie rapidamente 3 faróis de espada para 10x2 jardas à frente. Cada golpe causa 130% de dano e também causa um efeito de amplificação de dano, amplificando o dano dos ataques seguintes em 20% por 15 segundos. Tempo de recarga: 30 segundos. Sem pensar 2 vezes,
Shi Feng clicou e aprendeu a habilidade. Espadachim era um trabalho que se concentrava principalmente em causar dano a alvos únicos. Não tinha muitas habilidades poderosas de Aoi. Thundering Flash foi uma das poucas habilidades Aoi poderosas que um espadachim possuía. Se fosse aprendido durante os primeiros períodos, certamente criaria uma enorme lacuna com o outro espadachim. Depois de aprender o Thundering Flash, Shi Feng começou a sentir-se ganhando dinheiro de um espadachim. Vocês continuam jogando. Eu vou sair primeiro. Não esqueça meus 50 policiais. Shi Feng olhou para o coração esfaqueado, deixando o mercado negro depois de chamá-los. Coração esfaqueado indiferentemente acenou com a cabeça. Chefe, ele se foi. Ele também levou o prêmio. Devemos persegui-lo? O clérigo masculino perguntou. O choque do coração esfaqueado desapareceu gradualmente depois que Shi Feng saiu. Ele olhou para o clérigo masculino, repreendendo. Você é um idiota. Nós teremos sorte se tivermos tempo para nos aproximarmos de um espadachim tão experiente. Fazendo inimigos dele. Você está cortejando a morte. Não é bom. Eu tenho que dizer isso ao líder da guilda. Felizmente, eu o adicionei como amigo. Ele se chama Ifen. Não acredito que nunca ouvi falar de um especialista assim. Ele poderia ser um especialista em espadas disfarçado. Stabingart reconheceu que não poderia passar no desafio de uma maneira tão magnífica. Especialmente a última luta após a marca de 25 jardas. Isso foi apenas trapaça. Era impossível para os jogadores bloquear ou desviar. No entanto, Shi Feng tinha feito isso. Na área de comércio, Shi Feng se encontrou com um mestre de poções Kevin. Ele gastou 120 coppers comprando 20 Exploding Berry, diminuindo instantaneamente sua riqueza para 30 coppers. No entanto, ele ainda gastou tudo para nivelar na velocidade de um foguete. Shi Feng pegou as bagas explosivas e saiu da cidade das folhas vermelhas, correndo para o oeste. Naquele momento, todos os jogadores estavam no nível 0 e todos estavam matando monstros do nível 0 em Relief Town. Havia também alguns com boas técnicas matando lobos bebê nível 1 em uma festa. Um guerreiro tanqueando na frente e um negociante de danos e curandeiro atrás, lutando juntos de maneira ordenada. Embora o XP tenha sido compartilhado entre várias pessoas, a eficiência foi muito maior e havia menos concorrentes. No entanto, Shi Feng não planejava competir com essas pessoas. Passando pela área de monstros de nível 1, seguida pela área de monstros de nível 3, Shi Feng foi direto para Relief Forest, uma área de monstros de nível 5. Não havia jogadores que iriam até lá. Ainda não havia jogadores que se atrevessem a desafiar os monstros de nível 5 nesta fase do jogo. Não apenas houve a supressão devido à diferença de níveis, mas também houve uma disparidade significativa na HP e no ataque power. Um monstro de nível 5 pode facilmente passar por cima de um jogador de nível 1. Mesmo um grupo de 6 homens não era páreo para um monstro de nível 5. Havia uma penalidade pesada sempre que um jogador morria. Eles não apenas perderiam o valor de XP de um nível inteiro, mas sua proficiência em habilidades também seria diminuída. Simplesmente não havia jogadores que se arriscassem. Caso contrário, as horas de sua XP e proficiência conquistadas com dificuldade se tornariam inúteis. Capítulo 7. Nivelando-o com facilidade. A Relief Forest era composta de belas árvores de bordo. Monstros de nível 5 vagavam pela floresta. Para um jogador abaixo do nível 3, essa era uma área restrita. Shi Feng também não era páreo para esses monstros de nível 5, mesmo que ele tivesse atingido o nível 1. No entanto, Shi Feng correu para a floresta das folhas vermelhas sem hesitar. Cautelosamente, ele avançou em direção aos confins da floresta. Os lobos da floresta de nível 5 podiam ser vistos patrulhando ao redor da floresta de tempos em tempos. Shi Feng estava atualmente no nível 1. Se ele não ficasse a uma distância suficiente deles, o nariz sensível do lobo da floresta o sentiria cheirar. Um lobo da floresta de nível 5 tinha 400 HP. Também possuía alto poder de ataque. Seriam necessárias apenas 2 mordidas do lobo para que os 120 HP de Shi Feng alcançassem seu fim. A única opção de Shi Feng era evitar furtivamente os lobos da floresta, fazendo um grande desvio ao seu redor. Além dos lobos da floresta, Shi Feng também se reuniu com os adoráveis filhotes de urso. Os pequenos filhotes se atrapalharam nas planícies cobertas de grama, dando uma aparência inocente e fofa. No entanto, eles ainda eram monstros de nível 5 e eram odiados por jogadores corpo a corpo. Isso foi por causa de seu alto HP e defesa, tornando a luta com os cubos muito cansativa. Enquanto Shi Feng usava uma árvore para passar por um filhote de urso, ele ouviu um uivo de lobo vindo atrás dele. Droga, um covil de lobos. Por mais calmo que Shi Feng estivesse, ele ainda não pôde deixar de gritar. Em sua vida anterior,
Muitos jogadores vieram em festas na Relief Forest. A maioria deles era de nível 4 ou 5. Além de moer um grande número de monstros, a principal razão pela qual os jogadores chegaram aqui foi por causa da pilhagem abundante. Livros de habilidades, materiais para o couro e equipamentos foram exemplos. Havia também uma grande quantidade de ervas e minérios que eram atingíveis na floresta. No entanto, um único acidente ainda pode causar uma festa na Floresta das Folhas Vermelhas. Um dos perigos que causaram tais situações foram as tocas de lobo. Um esconderijo de lobo estava escondido e difícil de notar. Se os jogadores não prestassem muita atenção, um bando de lobos da floresta atacaria assim que entrassem na área de alerta do esconderijo dos lobos. Se menor, haveria de 3 a 5 lobos. Se mais, de 6 a 8. Era uma armadilha para festas. A sorte de Xifeng foi ruim. De repente, 7 lobos da floresta saíram correndo do esconderijo. A carne no corpo de Xifeng não era suficiente para compartilhar. A velocidade dos Forest Wolves era rápida, mas Xifeng também não era lento. Com todos os seus atributos atribuídos à agilidade, sua velocidade de movimento estava em 6 pontos. Ele ainda era um espadachim de nível 1. No final, mesmo se ele fosse um puro agility, sua velocidade ainda era um pouco mais lenta que os Forest Wolves. Vendo os lobos se aproximando, Xifeng parou de se importar quando ativou a habilidade de salvar vidas, liberação da gravidade. Xifeng de repente sentiu seu corpo ficar tão leve quanto uma pena. Sua velocidade aumentou com um salto maciço, sacudindo facilmente os lobos da floresta atrás dele. No final, um monstro comum ainda era comum. Eles desistiram depois de perseguir uma área definida, permitindo que Xifeng mantivesse sua vida. Depois de correr por mais de 10 minutos, Xifeng chegou a uma série de montanhas e colinas. Várias montanhas estavam mais de 100 metros, localizadas na região central da Floresta das Folhas Vermelhas. O topo das montanhas era cercado por nuvens e névoa, criando uma cena de terras imortais. Finalmente chegou. Xifeng olhou para a montanha imponente e seus arredores. Descobrindo uma cachoeira, ele caminhou em direção a ela. Na vida anterior, os jogadores estavam acima do nível 20. Então seus atributos eram naturalmente altos. Eles podiam fazer muito mais do que podiam enquanto estavam em um nível baixo. Muitos adoravam explorar a infinidade de lugares no domínio de Deus. A região central da Floresta das Folhas Vermelhas era um dos lugares famosos. Então o Shadow Workshop enviou um pequeno grupo de assassinos para investigar. Eles nunca teriam pensado em encontrar uma montanha do tesouro lá. Em uma das montanhas, eles descobriram muitos itens, minério raro, ervas e até baús de tesouro. No pico da montanha, havia uma arca do tesouro de prata secreta. Havia muitos lugares secretos na natureza do domínio de Deus. A maioria desses lugares abrigava baús do tesouro, esperando ser descobertos pelos jogadores. Os itens dentro de tesouro e baús variaram consideravelmente, variando de moedas de cobre a equipamentos de ouro escuro. A qualidade dos baús de tesouro pode ser categorizada em comum, bronze, ferro misterioso, prata secreta, ouro fino e ouro escuro. No entanto, até o saque de um baú comum poderia rivalizar com as quedas de monstros de elite. Sem mencionar o quão bom o saque de uma arca do tesouro de prata secreta poderia ser. Esta caixa de tesouros secretos e prateados rapidamente permitiu que Shadow se tornasse uma oficina bem conhecida em Witch River City. Isso permitiu que Shadow acumulasse uma fortuna durante os períodos iniciais do jogo. Mais do que apenas equipamentos, o baú do tesouro secreto prata tinha uma receita secreta para produtos farmacêuticos e um projeto de forjamento. No domínio de Deus, a taxa de queda das receitas farmacêuticas não era de 10.000 para 1, era ainda mais baixo para um projeto de forjamento. Você pode criar equipamentos com classificação bronze usando o Forging Designs, algo extremamente necessário para os jogadores. Com isso, ganhar dinheiro se tornaria uma tarefa simples. O plano de Xifeng para ganhar 16.000 créditos em 10 dias dependia do design. Então, naturalmente, ele não deixaria para o Shadow Workshop. No entanto, jogadores de baixo nível 140 Agility não conseguiram ativar a habilidade básica oculta, Flying Steps. Sem ele, eles não tinham como escalar a montanha rochosa. Também não havia caminhos que levavam à montanha, deixando a escalada como a única opção. Embora Xifeng não tivesse 40 pontos em Agility, ele possuía o Anel da Gravidade. Ele ainda podia escalar a montanha depois de ativá-la. Xifeng escalou facilmente a montanha após ativar a liberação da gravidade. Ele já estava a 5 metros depois de alguns momentos. Quando a Gravity Liberation tinha 5 segundos restantes, Xifeng encontrou um local vazio de terra para descansar enquanto esperava a recarga da Gravity Liberation. Não muito tempo depois de Xifeng se sentar,
A parede de pedra tremeu repentinamente. Gigante do rock. Apareceu com rajadas de rugir. Gigante da rocha. Monstro comum. Nível 5. HP 550. Aquilo foi rápido. Xifeng já estava há muito tempo pronto quando viu o gigante das rochas se aproximando. Ele tirou uma baga explosiva da bolsa e jogou-a na direção dos pés do gigante da rocha. Suco de cor laranja pegajoso irrompeu por todo o chão. Como monstro de nível 5, o gigante da rocha tinha um poder de ataque, HP e defesa extremamente altos. No entanto, tinha baixa velocidade de ataque e tempo de reação. A taxa de rotação do seu corpo era ainda mais lenta. Um jogador só precisava de 20 pontos de agilidade para brincar facilmente com o gigante da rocha. Havia muitos assassinos que adoravam lidar com esses monstros idiotas. Eles poderiam ser mortos facilmente sem desperdiçar um único HP. Embora Xifeng não tivesse 20 de agilidade, ele possuía as bagas explosivas. Cada um tinha uma área efetiva de 3x3 jardas, reduzindo a velocidade de movimento em 30% e a taxa de giro em 70% por um minuto. Era uma ferramenta divina usada para combater monstros idiotas. 2 meses após o início do domínio de Deus, muitos jogadores usavam esse método para matar monstros de alto nível que eram lentos. No entanto, esses monstros lentos existiam em número limitado no domínio de Deus. Então não era possível triturar neles por níveis rápidos. A velocidade do gigante da rocha reduziu drasticamente após ser atingida pela baga explosiva. Xifeng puxou sua espada iniciante e correu em direção às costas do gigante das rochas, cortando-a. Acima da cabeça do gigante das rochas, 3 pontos de dano apareceram. Foi um dano dificilmente mencionável quando comparado ao seu 550 HP. O gigante das rochas também regenerava 1% do seu HP a cada 5 segundos. Isso era 5,5 HP a cada 5 segundos. Foi muito desafiador matá-lo em um minuto. O gigante das rochas tentou se virar quando Xifeng o atacou. No entanto, para começar, a taxa de rotação do seu corpo era lenta. Agora que havia uma redução de velocidade extra de 70%, era abominavelmente lenta. Xifeng atacou 2 vezes mais, seguindo com outro chope, causando uma série de -3, -3, -6 a aparecer. O efeito de chope não foi tão grande devido à supressão de nível. No entanto, como o gigante do rock era 4 níveis mais alto, havia um bônus adicional para a proficiência em habilidades. Juntamente com um dos talentos naturais do espadachim, um único uso aumentou o SP de chope em 3 pontos. Este era um local absoluto para aumentar a proficiência em habilidades. Depois de muitos problemas, o gigante do rock se virou para enfrentar Xifeng. No entanto, Xifeng não deu a menor chance, circulando rapidamente pelas costas, onde continuou atacando. Flash trovejante. De repente, uma única luz de espada causou 4 de dano, seguida por outra que causou 5 de dano e a última que causou 7 de dano. Depois que todas as 3 raias atingiram sua marca, o SP do Thundering Flash aumentou em 3 pontos. Mais algumas barras seguidas. Uma série de -4, -4, -4 de dano foi causada. Embora cada ataque tivesse apenas um aumento de 1 de dano, o dano total ainda seria grande. Embora o efeito do Thundering Flash tenha durado apenas 15 segundos, ele aumentou bastante a velocidade de matar o gigante do rock. A batalha poderia terminar em 1 minuto agora, economizando uma preciosa explosiva berry. Mesmo se o gigante da rocha tivesse alto HP e ataque, não seria diferente de um manequim de treino se não pudesse acertar Xifeng. Apenas estava dando Xifeng XP e SP. A proficiência na habilidade não pode ser aumentada apenas usando a habilidade. Ao usá-lo em um monstro do mesmo nível, havia 20% de chance de aumentá-lo em 1 ponto. Para monstros de nível superior, havia 40% de chance se fosse um nível superior, 70% para 2 níveis, 100% para 3 níveis, 150% para 3 níveis, 150% para 4 níveis e 200% para 5 níveis. O limite máximo foi de 200%. Agora que Xifeng estava matando um gigante do rock de nível 5, seu SP aumentou várias vezes a taxa de outros. Nem um minuto inteiro se passou antes que o gigante do rock finalmente caísse. Sistema: gigante do rock nível 5 morto. Diferença de nível de 4. XP obtida aumentada em 400%. Obteve 120 XP. A barra de XP de Xifeng aumentou um pedaço. Ele estava agora a 880 XP do nível 2. Isso significava que ele precisava matar outros 8 gigantes da rocha para alcançar o nível 2. Essas montanhas na região central eram um ótimo lugar para subir de nível e procurar tesouros. Infelizmente,
2 meses se passaram antes que as pessoas os descobrissem. Shi-Feng revistou o corpo do gigante depois de matá-lo, obtendo um minério de bronze. Era um material usado para fabricar equipamentos de bronze. Ele também adquiriu um pedaço de Adstone. Posteriormente, Shi-Feng procurou em torno da terra vazia. Alguns momentos depois, ele encontrou uma erva rara chamada Flor das 100 Almas. Foi um dos principais materiais usados para fazer poção de regeneração básica. Assim que ele se aproximou, outro gigante da rocha apareceu. Shi-Feng jogou fora outra baga explosiva. Flash trovejante. Picar. Em pouco tempo, Shi-Feng obteve outra Adstone, 120 XP e uma grande quantidade de São Paulo. Shi-Feng continuou subindo quando a recarga terminou no anel da gravidade. No caminho, ele procurou ervas raras enquanto matava gigantes da rocha. Após a queda do oitavo gigante do rock, Shi-Feng se tornou nível 2. Ele adicionou todos os seus pontos ao Agility, deixando-o atingir 16 pontos. Ele estava a apenas 4 pontos do desbloqueio Fast and Nimble. O SP para a Chop também atingiu 300 pontos, elevando a habilidade para o nível 2. O próximo nível exigia 600 SP. A habilidade agora aumentou o dano em 12 pontos, e a recarga foi reduzida em 1 segundo. Os outros jogadores ficariam loucos se descobrissem a velocidade de nivelamento de Shi-Feng. Passar do nível 0 ao nível 1 exigiu mais de algumas horas. Quanto a passar do nível 1 ao 2, no mínimo, isso exigiria 7 ou 8 horas. Shi-Feng passou menos de 20 minutos para alcançar o nível 2. Sua velocidade de nivelamento era como um foguete. Shi-Feng caminhou em direção a um gigante da rocha morto e o revistou. Parece que a minha sorte não é ruim. Inclusive caiu de equipamento. Shi-Feng descobriu um pedaço de armadura de tecido, embora estivesse um pouco decepcionado. Gorgeous Cloth Shirt. Equipamento comum. Nível 4. Defesa mais 3. Mana mais 10. Durabilidade 20/20. O domínio de Deus havia acabado de começar a operar. A taxa de queda de equipamentos foi extremamente baixa. O equipamento comum era extremamente raro, especialmente um equipamento comum de nível 4. Definitivamente, havia alguém que compraria a um preço alto. Shi-Feng colocou o equipamento em sua bolsa. Quando ele estava prestes a continuar subindo, de repente percebeu uma caverna não muito à frente. Quando ele se aproximou para verificar, o batimento cardíaco de Shi-Feng acelerou. Shi-Feng viu um enorme gigante da rocha dormindo dentro da caverna. Todo o seu corpo era constituído por rochas prateadas, diferentes das normais de cor cinza. Musarães. Elite especial. Nível 6. HP 900. As elites especiais eram muito mais fortes que as elites normais. Um monstro regular da elite pode dizimar um grupo de 6 homens do mesmo nível. No entanto, uma elite especial exigia 12 jogadores do mesmo nível, talvez até 15 jogadores. Isso significava que Chaos exigia 15 jogadores do nível 6 trabalhando juntos para matar. No entanto, Shi-Feng avançou sem hesitar. Ele usou o Thundering Flash imediatamente, fazendo com que raios após raio cortassem o corpo enorme de Chaos. Danos de -1, -2, -3 apareceram acima da cabeça de Chaos. Capítulo 8. Matando musarães. Mesmo que o dano causado por Shi-Feng fosse insignificante, Chaos ainda acordava de seu sono profundo. Alguém ficaria furioso quando acordasse abruptamente. Eu vou achatá-lo, humano insignificante. Chaos berrou. A caverna inteira tremeu quando Chaos se levantou. Com passos gigantes, Chaos caminhou em direção a Shi-Feng. Sem dar a Chaos nenhuma chance, Shi-Feng pegou uma explosiva e a jogou na frente do caminho de Chaos. A velocidade sempre foi a fraqueza de um gigante da rocha. Não houve exceção, mesmo para uma elite especial. Os musarães tinham apenas um tamanho maior, um ataque mais forte e mais métodos de ataque. Embora sua velocidade de movimento e velocidade de ataque fossem um pouco mais rápidas, sob os efeitos mais lentos do explosivo Berry, ele ainda era tão lento quanto uma tartaruga. Por outro lado, a velocidade de movimento e velocidade de ataque de Shi-Feng foram muito rápidas devido à sua 16 agilidade. Shi-Feng imediatamente circulou nas costas de Chaos e começou seu ataque feroz. Uma série de danos apareceu acima da cabeça de Chaos. -2, -2, -2. -2 ponto. Eles foram seguidos por outro chope que causou 6 de dano. Devia-se dizer que Chaos tinha uma defesa assustadora. Mesmo com o dano amplificado do Thundering Flash, uma costeleta de nível 2 causou apenas 6 de dano. Uma costeleta de nível 1 provavelmente causaria apenas 4 de dano. Musarães só se virou depois de receber uma série de ataques. Ele levantou o pé do tamanho de uma montanha e pisou em direção a Shi-Feng. Como pessoa reencarnada,
Shi-Feng havia experimentado inúmeras batalhas no domínio de Deus. Ele não tinha um fio de pânico nele quando enfrentava Zeus. Com um passo, Shi-Feng evitou agilmente as costas de Zeus, evitando o ataque lento de Zeus. Shi-Feng então seguiu com uma série de cortes loucos. Quando 5 segundos se passaram, Zeus regenerou 18 HP, deixando-o com um restante de 886 HP. Metade dos esforços de Shi-Feng foram desperdiçados em um instante. Comparado aos comuns, monstros de elite ou acima regenerariam 2% de seu HP a cada 5 segundos durante a batalha. Os musaranhos tinham 900 HP, então eram 18 HP a cada 5 segundos. Essa regeneração havia excedido o dano que Shi-Feng poderia causar usando ataques normais. Mesmo assim, Shi-Feng ainda acenava calmamente com a espada, continuamente colhendo o HP de Zeus. Um jogador comum já teria desistido ao ver um HP regeneração tão altos. Shi-Feng não faria isso. 16 pontos de agilidade permitiram que Shi-Feng evitasse e atacasse com facilidade. Sua alta velocidade de ataque também permitiu que o dano causado por ele mitigasse completamente a regeneração de Zeus. No entanto, matar Zeus exigia muito tempo. Era muito monótono, apenas evitando e atacando loucamente. Lidar com ataques fortes era muito cansativo, tanto física quanto mentalmente. A cada segundo que passava, o HP de Zeus caía continuamente. 15 segundos depois que o efeito amplificador do Thundering Flash desapareceu, o dano que Shi-Feng causou reduziu drasticamente. Cada golpe de sua espada causou apenas 1 ponto de dano, e Chop levou apenas 4 HP de Zeus. Shi-Feng imediatamente caiu em uma batalha amarga. Mais 5 segundos se passaram, e Zeus voltou a regenerar 18 HP. No entanto, Shi-Feng causou apenas 17 de dano dentro desses 5 segundos. Nem foi suficiente para compensar a regeneração de Zeus. Shi-Feng torceu as sobrancelhas. Como esperado, era difícil matar Zeus. Foi apenas um esforço inútil sem danos suficientes. Eu desisto. Assim como Shi-Feng estava pensando assim. Quero esmagar você. Zeus rugiu quando bateu o pé. De repente, a caverna inteira tremeu. Estalactites agudas caíram do teto da caverna, uma após a outra, cobrindo a caverna inteira. Ele ainda tem uma habilidade de limpeza de festas. Vendo a situação ruim, Shi-Feng se afastou rapidamente do lado de Zeus, evitando as estalactites que caíam. As estalactites caíram continuamente em grandes números. A velocidade deles também era rápida. Se uma festa chegasse a esse espaço apertado, não haveria lugar para se esquivar. Eles definitivamente seriam limpos de festa. Se não fosse o seu corpo ágil e a área um tanto espaçosa, Shi-Feng seria pressionado para evitar essas pedras caindo. Zeus revelou uma expressão exausta depois de terminar sua habilidade. Os olhos de Shi-Feng brilhavam. Ele rapidamente se adiantou. Flash trovejante. Picar. -4. -5. -6. -10. De repente, uma série de danos terríveis foram causados. Fadiga. Foi um período de fraqueza que apareceu depois que um chefe usou uma habilidade poderosa. Nesse estado, o chefe teria seu ataque e defesa bastante reduzidos. Com esse estado de fadiga, Shi-Feng podia ver a esperança de matar Zeus. Shi-Feng aproveitou a chance para atacar ainda mais fervorosamente. -4. -4. -4. Cada golpe de espada levou 4 HP enquanto Zeus estava sob os 2 estados de fadiga e amplificação de dano. Durante esse período enfraquecido, a regeneração de Zeus também caiu para 1%. Quando Zeus voltou ao seu estado normal, Shi-Feng já havia retirado 15% do HP de Zeus. A batalha subsequente foi cheia de persistência. Shi-Feng atacava repetidamente para compensar a regeneração de Zeus. A cada 30 segundos, ele causava uma explosão de dano com o Thundering Flash. Depois disso, ele aguardaria o uso de Zeus de sua grande jogada. Essa habilidade de limpeza de festa foi um pesadelo para as festas de jogadores. Para Shi-Feng, no entanto, era uma chance. Como esperado, Zeus usaria novamente sua grande jogada após um período de tempo. Shi-Feng aproveitou a chance para tirar 16% do HP de Zeus. O tempo passou pouco a pouco. Depois de usar 5 bagas explosivas, a Zeus tinha 32% de HP restantes. Quando Zeus ativou sua grande jogada mais uma vez, Shi-Feng levou outros 16% de seu HP. Musaranho foi rapidamente deixado com 16% de HP restantes. Assim como o HP da Zeus caiu para 15%, ocorreu uma mudança repentina. O corpo de Zeus encolheu continuamente, reduzindo seu ataque e defesa. No entanto, sua velocidade de movimento e velocidade de ataque continuaram aumentando. Essa mudança foi muito desvantajosa para Shi-Feng. Embora o explosivo Berry ainda estivesse em vigor,
Os ataques de Zeus estavam se tornando mais rápidos. Ele quase acertou Shi-Feng. Shi-Feng era apenas o nível 2. Mesmo que o poder de ataque de Zeus tivesse reduzido, um único golpe foi suficiente para acabar com Shi-Feng. Se Shi-Feng morresse, ele perderia um nível e muita proficiência em habilidades. Não era algo que ele desejava ver acontecer. Luta. Um brilho frio passou pelos olhos de Shi-Feng quando ele ativou a liberação da gravidade. De repente, esquivar-se tornou-se relaxante. Era impossível desistir facilmente de uma elite especial com apenas 15% de HP restante. Shi-Feng continuou a circular e loucamente cortar sua espada em Zeus. Cada golpe causa 3 pontos de dano, reduzindo lentamente o HP de Zeus. 14%, 10%, 9%, 8%. 5%. A duração da liberação da gravidade ficou cada vez menor. Quando restavam apenas 7 segundos, Zeus ainda possuía 5% de seu HP. Shi-Feng definitivamente ficaria com um tiro no peito assim que a liberação da gravidade terminasse. Rápido, rápido, rápido. Os olhos de Shi-Feng ficaram vermelhos de sangue quando seus golpes de espada se tornaram cada vez mais rápidos. Assim como Zeus tinha apenas 10 HP restantes, a Gravity Liberation terminou. A velocidade de Shi-Feng caiu drasticamente. Um sorriso frio e humano apareceu no rosto de Zeus quando ele bateu com o punho em forma de pedra em Shi-Feng. Morra. A recarga do Thundering Flash finalmente terminou. Flash trovejante. Em um instante, 3 faixas de luz passaram pelo corpo de Zeus. -4, -5, -6. Os 10 HP finais de Zeus foram retirados. Estrondo. Musaranhos se transformaram em uma pilha de escombros. Sistema Especial Elite. Musaranhos mortos. Diferença de nível de 4. XP obtida aumentada em 400%. Obteve 940 XP. A barra de experiência de Shi-Feng aumentou abruptamente em 27%, empurrando um grande passo para o nível 3. Depois de matar Zeus, Shi-Feng procurou ao redor na pilha de escombros. As quedas de uma elite especial foram muito melhores do que uma elite normal. Shi-Feng obteve um equipamento, um livro de habilidades e 16 policiais. As recompensas por desafiar níveis mais altos certamente são boas. Até um escudo de bronze caiu. Definitivamente, posso vendê-lo por um preço alto. Seria ótimo se eu pudesse triturar mais algumas vezes. Shi-Feng olhou para o escudo azul em forma de cruz em suas mãos. Ele já podia imaginar como as guildas estariam dispostas a pagar um preço alto pelo escudo. Escudo de ferro rocha, bronze rank. Exigência de equipamento. Força 8. Nível do equipamento, 5. Defesa mais 21. Taxa de defesa 23%. Força mais 2. Resistência mais 4. HP mais 30. O escudo pode ser considerado de alta qualidade com esses atributos. Quando equipado, o escudo aumentaria bastante a defesa. A HP também seria aumentada em 110 pontos. Isso equivalia a 1/3 de um HP da classe Warrior de nível 5. Usá-lo para mergulhar nas masmorras de nível 5 foi mais do que suficiente. Poderia até ser usado para mergulhar nas masmorras de nível 8. O livro de habilidades também era bom. Era uma habilidade que poderia ser usada por todos os melee bis. Parry exigia que uma arma branca fosse usada. Ele podia bloquear um único ataque que vinha da frente e tinha um tempo de recarga de 30 segundos. Parry era uma habilidade popular entre todos os lobbies corpo a corpo. Era uma habilidade obrigatória para as aulas de guerreiro. A habilidade tinha uma baixa taxa de queda e quase nunca era vista sendo vendida no mercado, pois era uma habilidade que salvava vidas. Você pode ativá-lo em um momento crucial e pode até ajudá-lo em uma crise. Foi especialmente verdade quando lutando contra um chefe. Se os curandeiros não conseguirem acompanhar, você pode usar Parry para bloquear um ataque, dando aos curandeiros mais tempo para curá-lo. Olhando para a habilidade, Shi-Feng decidiu aprendê-la. Embora ele pudesse obter um preço melhor se vendesse o livro de habilidades juntamente com o escudo, a ação não foi diferente de matar a galinha para obter o ovo. Era algo que Shi-Feng não faria. Shi-Feng continuou subindo depois de matar Zeus. O escudo de bronze valia apenas uma quantidade escassa de dinheiro. A verdadeira fortuna era a arca do tesouro de prata secreta. Shi-Feng tinha apenas 4 bagas explosivas restantes. No entanto, ele não estava nem 1/3 da distância até o pico. Também foi muito fácil encontrar um monstro nos pontos de descanso. Isso levou Shi-Feng a escolher seu caminho com mais cuidado. Meia hora depois de avançar cautelosamente por todo o caminho, Shi-Feng estava finalmente no pico da montanha. A visibilidade no topo era muito fraca com todas as nuvens brancas e névoa. Shi-Feng só podia ver 20 metros à sua frente. No caminho, Shi-Feng havia usado todas as 4 bagas explosivas restantes no Rock Giants. Se outro monstro aparecesse,
Shi Feng só poderia desistir e começar tudo de novo. Assim como Shi Feng avançou alguns passos, algumas sombras embaçadas podiam ser vistas à frente. Nesse momento, uma notificação de emergência veio do sistema. O jogador descobriu Tilos Tilandes. Missão oculta ativada. A glória do passado desabilita temporariamente as comunicações do jogador com o mundo exterior. Não foi possível deixar o mapa até que a missão seja concluída. Merda. Aqueles assassinos mentiram. Shi Feng silenciosamente amaldiçoou. Esses assassinos, sem dúvida, mantiveram escondidas algumas informações. A situação no pico da montanha era totalmente diferente da relatada pelos assassinos. Capítulo 9. Poder de milhares. Embora as mentiras desses assassinos tenham enfurecido Shi Feng, ele teve que permanecer calmo ao enfrentar essa situação desconhecida. Até os membros de uma oficina teriam seus próprios motivos egoístas. Eles definitivamente esconderiam algumas de suas importantes descobertas, capacitando-se silenciosamente e fazendo uma fortuna. Havia muitas dessas pessoas em um workshop, sejam membros externos ou membros centrais. Após algum tempo, sempre houve pessoas excepcionalmente fortes que apareceram de repente, seus status sociais subindo abruptamente. Shi Feng foi um desses exemplos. Caso contrário, ele não seria capaz de passar de um membro central para o capitão do workshop. Eles só disseram aos outros sobre ver um baú do tesouro secreto de prata depois de virem para Tilos Tilandes e nada mais. Definitivamente, há algo mais importante que o baú do tesouro secreto e prateado. É essa busca oculta. Shi Feng chamou o painel de missões do sistema. Busca escondida das terras perdidas. Glória passada. Além do nome, não havia outras informações sobre a quest. Shi Feng nem sabia o que tinha que fazer. É uma missão ativada por região? Com seus 10 anos de experiência no domínio de Deus, Shi Feng descobriu rapidamente a essência das missões ocultas. Havia algumas missões com características especiais no domínio de Deus. Eles foram acionados apenas em determinadas áreas. Além disso, essas missões não forneceram nenhuma informação. Os jogadores foram solicitados a procurar por eles mesmos. Depois que a missão fosse concluída, ela não seria mais acionada novamente. Mesmo que outro jogador viesse a este lugar, poderia ser chamado como um tipo especial de missão única. Ao mesmo tempo, era uma missão cheia de perigo extremo. Procurar o método para completar a missão em uma região desconhecida também significava lidar com os monstros desconhecidos da região. Para essas missões especiais, os monstros da região eram geralmente vários níveis mais altos em comparação com as áreas circundantes. Um jogador comum não teve chance de completar a missão. Havia 6 assassinos acima do nível 20 que chegaram a esse lugar na última vez. A missão também foi desencadeada nessa região com monstros de nível 5. Para que os assassinos pudessem completar a missão, não há por que se incomodar. Já que não posso sair, é melhor olhar em volta. Na pior das hipóteses, vou morrer e ser mandado de volta para a cidade. Shi Feng avançou largamente depois de pensar nisso. Alguns momentos depois de caminhar pelas brumas, Shi Feng viu algumas figuras borradas à frente. Era uma cidade que havia sido abandonada horas atrás. Por toda parte, havia casas em ruínas. A julgar pelo tamanho da cidade e pela magnificência dos edifícios, parecia que essa cidade floresceu uma vez. Era ainda mais próspera e brilhante do que a cidade de Witch River. No entanto, esta cidade florescente não tinha sequer a sombra de uma pessoa agora. Shi Feng entrou silenciosamente na cidade. Ele observou os arredores enquanto procurava pistas sobre sua missão. Olhar através de uma cidade que pudesse caber milhões era como procurar uma agulha num palheiro. As horas se passaram rapidamente. Depois de procurar por dezenas de ruas e centenas de casas, Shi Feng ainda não encontrara uma única pista para sua missão. O domínio de Deus havia acabado de começar. Era o melhor momento para ampliar a brecha com os outros. Mas Shi Feng havia perdido horas explorando esse lugar. Muitos jogadores já haviam atingido o nível 1, mas Shi Feng ainda estava parado em 34% do nível 2. Shi Feng hesitou. Deveria continuar procurando pistas para Equest, ou deveria terminar aqui e reviver a cidade. Vou procurar por mais uma hora. Se ainda não der certo, voltarei à cidade. Shi Feng estabeleceu um prazo para si mesmo. Embora missões como essas fossem preciosas, ele não tinha muito tempo a perder. Ele ainda tinha uma tonelada de missões que ele poderia fazer. Não havia necessidade de desperdiçar neste lugar. O tempo passou lentamente. Pouco a pouco, Shi Feng chegou à torre central da cidade. Este lugar já foi um local sagrado para magos. Era o melhor lugar para aprender mágica. Agora, porém, estava irreparavelmente arruinado. Até o cristal mágico no pico da torre havia se quebrado. Shi Feng subiu à torre. Ele ficou no observatório da torre,
enchendo os olhos com a paisagem da cidade. Shifen teria saboreado lentamente a visão, se não estivesse com pressa. Depois de dar uma olhada, ele ainda não encontrou nenhum local especial. Quando Shifen estava prestes a sair, jovem aventureiro, seja bem-vindo à cidade no céu. Um velho de barba branca apareceu de repente. A voz do velho estava cheia de vicissitudes de sabedoria. A súbita aparição do velho chocou Shifen em um salto. Ele até pensou que o velho era um monstro que apareceu. No entanto, ele soltou um suspiro depois de perceber o indicador amarelo acima do velho. Cidade no céu? Shifen ficou chocado ao pensar nesta conhecida cidade do domínio de Deus. Cidade no céu. O nome dessa cidade havia abalado todo o continente do domínio de Deus. Havia incontáveis empregos lendários nesta cidade. Havia até o famoso semideus classificado como Sword Saint, Ultea. Era uma cidade que era até temida pelos próprios deuses. Infelizmente, a cidade caiu durante a Terceira Guerra de Deus, tornando-se um arrependimento do domínio de Deus. Elder respeitoso, há algo em que eu possa ajudá-lo? Shifen sorriu e perguntou em um tom formal. Ajuda? O ancião de barba branca balançou a cabeça, sorrindo enquanto dizia, não preciso de ajuda. Eu imagino que você deseja se tornar mais forte. Eu posso ajudá-lo com isso, mas você está disposto a aceitar um teste meu? Claro, estou disposto a receber o seu teste. Shifen sentiu-se aliviado. A trilha para Quest, Past Glory estava aqui. Ele não precisou voltar para a cidade, perdendo os 2 níveis e os níveis de São Paulo. O ancião acenou com a cabeça em satisfação, dizendo gravemente, vou te dar 3 opções. O primeiro é a dificuldade normal. Depois que você passar, você receberá um baú do tesouro misterioso. A segunda é a dificuldade difícil, onde você recebe um baú do tesouro secreto prata. Além disso, você pode obter recompensas adicionais, dependendo da sua taxa de conclusão. A terceira opção é a dificuldade do inferno, onde você receberá um baú de ouro fino. Você também receberá recompensas adicionais, dependendo da sua taxa de conclusão. Jovem aventureiro, qual você escolhe? 3 escolhas, um mais difícil que o outro, e cada um mais atraente que o outro. Os 6 assassinos que estavam acima do nível 20 haviam escolhido a dificuldade difícil. Eles retornaram com o baú do tesouro secreto e prateado, mas optaram por ocultar a recompensa adicional. Isso significava que a recompensa adicional era ainda melhor do que o baú do tesouro secreto prata. Depois de pensar um pouco sobre isso, Shifen decidiu desafiá-lo bravamente. Uma pessoa que havia reencarnado deveria ter coragem. Respeitado Elder, eu escolhi a dificuldade do inferno. Shifen estava confiante de que poderia lidar com essa dificuldade. Se ele pudesse completá-lo, isso teria um grande efeito em seus desenvolvimentos futuros. Os jovens certamente estão cheios de energia. Eu realmente te admiro, mas lembre-se de não se arrepender de sua escolha. O ancião desapareceu após suas gargalhadas. Sistema. A missão Past Glory aceitou. Enfrente 1000 monstros do mesmo nível. Considerado aprovado após matar 500 monstros. Prazo de 4 horas. Penalidade por falha na missão. Todos os atributos reduzidos permanentemente em 10 pontos. Os atributos são a essência de um trabalho. Se todos os atributos de Shifen foram reduzidos em 10 pontos, ele estava tão bom quanto aleijado. Essa penalidade com certeza é implacável. O couro cabeludo de Shifen começou a coçar quando ele olhou para os incontáveis guerreiros espectros que apareciam embaixo da torre. A contagem regressiva começou. Ainda faltavam 5 segundos para os monstros atacarem. Guerreiro espectro, monstro comum, nível 2, HP 230. Lutar contra um deles seria fácil. Contra um oceano deles, no entanto, até Shifen começaria a entrar em pânico. Entrar correndo era simplesmente suicídio. Shifen seria rapidamente cercado e morto. A única opção era lutar contra os monstros um por um. Shifen tinha uma vasta experiência em batalhas. Ele desceu rapidamente a torre e parou na escada. As escadas só permitiam que 2 monstros passassem por vez, então era o melhor lugar para atacar. Shifen seria capaz de concluir esta missão enquanto guardasse a escada. Depois que os 5 segundos terminaram, todo guerreiro espectro correu contra a torre com abandono selvagem. No entanto, a escada era muito estreita. Como resultado, eles estavam se bloqueando. Shifen só teve que enfrentar 2 guerreiros espectros de cada vez. Com relação aos ataques dos guerreiros, Shifen poderia evitá-los com relativa facilidade. Flash trovejante. 3 raios de luz atravessaram, causando instantaneamente um alto dano de 60 a todos os Spectre Warriors em uma área de 2 por 10 jardas. O chope que se seguiu causou 33 de dano. Em um instante, o primeiro guerreiro espectro tinha apenas metade do seu HP restante, enquanto as dezenas de outros atrás haviam perdido 1/4 do seu HP. Anteriormente,
Shi-Feng enfrentava monstros de alto nível com defesa muito alta. Os efeitos do Thundering Flash Chop foram ambos bastante reduzidos. Agora que Shi-Feng estava enfrentando monstros do mesmo nível, o Thundering Flash podia exibir vividamente suas proezas como uma poderosa habilidade prejudicial a Aoi. Com o efeito de amplificação de dano do Thundering Flash, Shi-Feng precisou apenas de 5 golpes de sua espada para finalizar o primeiro Spectre Warrior. Para aumentar sua velocidade de morte, Shi-Feng ativou a Gravity Liberation para aumentar sua velocidade de ataque. Juntamente com a amplificação de dano, cada guerreiro precisava apenas de 3 segundos para ser tratado. Infelizmente, os guerreiros espectros não deram nenhuma experiência. Em vez disso, a proficiência em habilidades teve 100% de chance de aumentar em 1 ponto. A cada morte de um guerreiro espectro, o SP de Shi-Feng aumentava continuamente. Shi-Feng ficou muito feliz depois de ver uma coisa dessas. O NPC idoso provavelmente não imaginou que um espadachim nível 2 possuísse uma habilidade Aoi tão poderosa. Com essa habilidade, Shi-Feng temia menos as táticas de multidão. Shi-Feng também pode evitar os ataques facilmente em um cenário 1 contra 2. Outros jogadores provavelmente teriam falhado na quest, mas Shi-Feng foi capaz de completá-la com perfeição. Depois de 2 horas, o Thundering Flash alcançou o nível 2 depois que seu SP aumentou para 300 pontos. O dano da habilidade aumentou de 130% para 135%. E a recarga diminuiu de 30 segundos para 28 segundos. O SP de Chop também aumentou para 426.600. A velocidade de trituração de monstros de Shi-Feng aumentou mais uma vez depois que o Thundering Flash alcançou o nível 2. Os guerreiros espectros caíram em lotes. Quando havia apenas mais de 20 guerreiros restantes, ainda havia 1h30 para a missão. Com outro uso do Thundering Flash, os últimos 20 guerreiros espectros restantes também caíram. Não é ruim. Aqui está sua recompensa, jovem. O ancião apareceu mais uma vez com uma risada. Olhando para Shi-Feng, o ancião pegou um baú de ouro fino e uma espada longa preta. Sistema: Missão Past Glory concluída. Recompensa: um baú do tesouro de ouro fino, uma arma mágica, relacionada ao trabalho. Obteve o título Poder de Mil. Poder de Milhares. Título: quando esse título estiver em uso, aliados em um raio de 30 jardas receberão um aumento de atributo de 10%. Simultaneamente, o usuário do título obterá um efeito adicional de força mais 5 e resistência mais 5. Eu te dei sua recompensa. Você pode ir agora. O velho acenou com a mão depois de terminar a peça. A visão de Shi-Feng ficou turva. Quando ele abriu os olhos mais uma vez, estava de volta à praça da cidade das folhas vermelhas. A comunicação do sistema de Shi-Feng tocou continuamente. Blackie estava em contato com ele. Irmão Feng, você finalmente atendeu. Como é que eu não pude entrar em contato com você antes? O que eu deveria fazer agora? Eu já estou atrás dos outros por um nível. Blackie estava extremamente em pânico. No entanto, ele ainda perguntou pacientemente por que acreditava em Shi-Feng. Ele havia perdido 7 horas apenas para correr para Haile Afton. Enquanto ele ainda estava no nível 0, os jogadores que enchiam as ruas já estavam no nível 1. Como ele conseguiu compensar essa lacuna? Ninguém o queria em uma festa agora. O requisito mínimo era um nível 1. Um noob de nível 0 como ele seria deixado de lado. Meu mal, eu estava fazendo uma missão. Venha para a Praça Central. Levarei você para o nível. Shi-Feng se desculpou. Já fazia mais de 8 horas desde que o domínio de Deus começou, e Shi-Feng passou mais de 5 horas fazendo sua missão. Nesta fase do jogo, a maioria dos jogadores já havia subido para o nível 1, enquanto alguns jogadores profissionais já estavam próximos do nível 2. Como uma pessoa que havia reencarnado, ajudar Blackie a subir de nível era uma tarefa fácil. Não demoraria muito tempo para Blackie alcançar os jogadores profissionais. Capítulo 10. Lâmina abissal. Shi-Feng observou seu entorno depois de desligar o Blackie. Vendo que ninguém prestou atenção à sua chegada repentina, ele rapidamente entrou em um beco vazio. Abrir um baú de ouro fino certamente causaria uma comoção. Abrir e exibir um baú de ouro fino na praça lotada foi uma ação ousada. Era algo que apenas os noobs fariam. Em comparação com o mundo real, não havia restrições dentro do mundo do jogo. Escusado será dizer que os grandes poderes do jogo ansiavam por grandes tesouros. Se um jogador não tinha capacidade, um dos melhores cenários era o de ser morto de volta ao nível 0 para o tesouro. No entanto, se o tesouro não desaparecer, então parabéns. Você só pode viver na cidade pelo resto da vida. Enquanto outros jogadores estavam no nível selvagem, a única coisa que você podia fazer era andar pela cidade. Depois de alguns meses,
você poderia orgulhosamente ser promovido a City Guide. Shi Feng não era um assassino capaz de discrição, ocultação e assassinato. Atualmente, Shi Feng observou silenciosamente o beco vazio por algum tempo. Depois que ele garantiu que ninguém o seguisse, ele pegou a espada longa preta. As sobrancelhas de Shi Feng enrugaram quando ele olhou para a espada longa preta. Lâmina abissal, arma mágica, exigência de trabalho, espadachim. Deseja aprender o equipamento. Devo equipar ou não? Shi Feng ficou frustrado quando olhou para a lâmina abissal. Shi Feng estava muito familiarizado com armas mágicas. As armas mágicas eram diferentes do equipamento normal. Eles não tinham nenhum ranking para diferenciá-los e eram ainda mais raros que o equipamento lendário. Seu poder era inquestionável. No entanto, uma arma mágica era uma faca de 2 gumes. Isso ocorreu porque a arma teve um efeito colateral chamado backlash. Se o jogador que usa a arma mágica não for cauteloso, um único erro pode prejudicar sua conta. Em sua vida anterior, havia alguns especialistas em Stormwalk Kingdom que se tornaram especialistas de primeira linha por causa das armas mágicas. Mesmo durante seu auge, Shi Feng só podia admirá-los. No entanto, após um período de tempo, 2 desses especialistas alejaram suas contas porque não lidaram com a folga adequadamente. A única opção deles era iniciar uma nova conta. Esqueça. Vamos deixar de lado por enquanto. Não posso correr o risco agora. Shi Feng balançou a cabeça enquanto mantinha a lâmina abissal. Ele teve que ganhar 16.000 créditos em 10 dias. A pressão sobre ele era enorme. Se algum erro acontecesse, todos os seus esforços antes seriam desperdiçados. Shi Feng pegou o baú de tesouro de ouro fino. Shi Feng olhou para a arca do tesouro banhada a ouro. Incapaz de suprimir a emoção em seu coração. A arca do tesouro secreta e prateada que trouxeram da última vez já continha uma receita farmacêutica e um design de ferraria. Eu me pergunto o que um baú de ouro fino daria. Shi Feng jogava o domínio de Deus há 10 anos, e o número de baús de tesouro de ouro fino que ele vira não excedia 20. Foram travadas guerras por todos os baús de ouro fino. Shi Feng nem ousaria sonhar que poderia estar na posse de um. Shi Feng abriu lentamente o baú do tesouro. De repente, raios de luz dourados vazaram do peito, iluminando o pequeno beco. Definitivamente seria um farol de luz deslumbrante se fosse de noite. Atrairia a atenção de todos. Não ousando correr riscos, Shi Feng recuperou rapidamente todos os itens do baú. As luzes deslumbrantes desapareceram lentamente depois que o baú foi esvaziado. Felizmente, era um beco vazio, para que ninguém notasse o curto período de brilho. As configurações para baús de tesouro no domínio de Deus são realmente condenadas. Felizmente, é dia aqui. Shi Feng olhou para o baú ao seu lado. Depois desviou o olhar para os 3 tesouros em suas mãos. Havia 2 livros antigos e uma armadura de batalha. A armadura de batalha era um equipamento de prata secreta. Era muito pior do que Shi Feng havia imaginado. Armadura do céu. Rank prata secreta. Armadura de malha. Exigência de equipamento. Força 20. Nível do equipamento, 5. Defesa mais 25. Força mais 6. Resistência mais 3. Agilidade mais 3. Durabilidade 30-30. Atributo adicional. Enfraquecimento do poder. Reduz o dano físico recebido em 15% após o equipamento. Shi Feng ficou chocado depois de examinar os atributos da armadura de batalha. Embora o nível do equipamento tenha sido muito menor que o de sua vida anterior, seus atributos eram de primeira linha. Se fosse usada por uma classe guerreira, a alta defesa associada ao enfraquecimento do poder tornaria os chefes físicos de tanques não mais um problema. Se essa armadura fosse vendida agora, seu preço seria definitivamente astronômico. Isso é ótimo demais. Agora eu tenho armadura para o nível 5. Shi Feng armazenou alegremente as que armor. O espadachim também usava armadura de placas. Quando Shi Feng usava no nível 5, ele definitivamente poderia se tornar um guerreiro escudo. Shi Feng desviou o olhar para os 2 livros antigos, ficando chocado mais uma vez ao ver os nomes deles. Livro de forjamento e registros de poções. Esses 2 eram livros de tesouro extremamente raros. Todos sabiam que fazer o forja e poção era extremamente difícil de aprender. Todo mestre de forja e mestre de poção eram os símbolos da força de uma guilda. Até Shadow, uma guilda que possuía 10 estados da cidade, tinha apenas 2 mestres de forja e 5 mestres de poção. Todos eles foram tratados como príncipes. Com esses 2 livros, Shi Feng poderia criar um mestre de forjamento e um mestre de poções. Lembro que havia uma busca escondida no Vale da Lua Negra. Além de ensinar forjamento de graça, também recompensaria um talento de forjamento. Se eu tiver o talento de forjar e o livro de forjar,
poderia rapidamente me tornar um aprendiz de forjamento avançado. Então eu poderia fabricar equipamentos de bronze e ganhar muito dinheiro. Shi-Feng lembrou de um membro da Shadow chamado Amer Trading. A pessoa havia se tornado um mestre de forja porque completou a missão oculta. Dark Moon Valley era uma área monstro de nível 4. A quest também foi difícil e levaria muito tempo. Parece que tenho que comprar alguns itens e fazer os devidos preparativos. Shi-Feng guardou os 2 livros e enviou uma correspondência para Blackie, dizendo-lhe para se encontrar na área de comércio. Shi-Feng então foi para a área de comércio, ele próprio. Neste momento, havia muitos jogadores na área de comércio. Jogadores que estavam cansados de matar monstros vinham para a área de comércio descansar, tomar uma bebida e conversar. Também havia jogadores vendendo seus itens da moagem. Shi-Feng procurou um lugar vazio, cobrindo o chão com um pedaço de pano branco. Ele colocou o equipamento e as ervas que escolheu, começando sua barraca. A armadura comum de tecido nível 4 custava 1 prata 20 cobre, enquanto o escudo de bronze custava 21 pratas. Foi um preço justo e barato nesta fase do jogo. Ervas raras, equipamentos de alto nível. Os interessados vêm dar uma olhada. Shi-Feng gritou. Havia muitos jogadores na área de comércio. No entanto, a maioria deles vendia materiais como ervas, minério etc. Até agora, não havia um único jogador vendendo equipamentos. O grito de Shi-Feng imediatamente se tornou o foco de todos. Não pode ser. Realmente há equipamentos. Um escudo de bronze até. Que sorte inacreditável. Eu nem tenho equipamento comum. Mas ele já tem um equipamento de bronze? Este é um equipamento de nível 5. Isso é uma piada. Não estou vendo coisas, certo? O que há de tão bom nisso? Não se esqueça. Houve um especialista que matou o prefeito da cidade. Essa foi uma elite de nível 15. Agora ninguém pode receber uma missão do prefeito da cidade. Alguns jogadores que receberam a quest do prefeito também estão furiosos de raiva. Todos querem comer vivo aquele especialista. 21 pratas. Esse preço é muito alto. Eu nem tenho 1% desse dinheiro. Os jogadores ao redor ficaram em choque. O domínio de Deus não estava aberto por 10 horas até agora. Mas alguém poderia obter esse equipamento de primeira linha. A parte mais inacreditável é que ele estava mesmo sendo vendido. Deveria ser sabido que a maioria das guildas e oficinas usaria o equipamento que obtiveram, aumentando sua vantagem o máximo possível. Eles definitivamente não os venderiam. No momento, os jogadores eram, em média, equipamentos de nível 1. O nível 5 era algo impossível de imaginar, para não mencionar um escudo de bronze nível 5. No entanto, o preço do 21 silvers era muito alto. A renda do jogador médio não excedeu 20 coppers e 21 pratas igualaram 2.100 coppers. Era um preço impossível para eles arcarem. Shi-Feng sorriu silenciosamente enquanto olhava para o crescente número de jogadores e espectadores. Ele nunca esperava que esses jogadores comuns o comprassem. O que ele queria era o efeito publicitário. Foi apenas um momento antes que um grupo de jogadores se apressasse. Liderando eles estava um guerreiro escudo. Seda. Agora que nós, Shadow, estamos aqui, estamos comprando tudo no estábulo. Todo mundo pode simplesmente ir embora. Os membros do grupo de Shadow criaram um caminho para o guerreiro escudo percorrer. Shi-Feng lançou um olhar para eles, descobrindo que o guerreiro escudo era alguém que ele conhecia. O homem se chamava Tigre Flamejante. Ele era o líder da equipe de Shadow na Relief Town. Em sua vida anterior, Shi-Feng era constantemente usado como forragem de canhão, impedindo de subir rapidamente. Flamin Tiger foi responsável por 3/10 desse esforço. Shi-Feng nunca pensou que se encontraria com esse homem tão rapidamente. Você é dono da barraca? Flamin Tiger ficou empolgado ao olhar para o escudo azul em forma de cruz. Ele então olhou para Shi-Feng. Ele não tinha habilidade Observing, então não sabia o nível de Shi-Feng. No entanto, Shi-Feng estava vestido apenas com equipamentos iniciantes, e ele não tinha nenhuma insígnia da guilda nele. Ele definitivamente era apenas um jogador comum. A obtenção de tal equipamento deve ser boa sorte. Shi-Feng acenou com a cabeça dizendo, está certo. Bom, eu quero tudo aqui por 1 prata. Flamin Tiger declarou com orgulho. Ele disse isso como se tudo na barraca fosse apenas lixo indigno, e que dar 1 de prata por eles estava aumentando. Eu não negocio preços. Por favor, não atrapalhe meus negócios agindo como um lord. Shi-Feng não ficou com raiva, optando por ignorar o tigre flamejante. Nesse momento, o rosto de Flamin Tiger ficou lívido. Ele olhou para Shi-Feng, friamente dizendo, tem certeza de que deseja se opor a nós? Shadow, vou te dar mais uma chance. Pense com cuidado antes de falar. De repente, todos os outros 5 membros de Shadow cercaram Shi-Feng. Shi-Feng revirou os olhos para Flamin Tiger, dizendo de maneira direta,
Touros. Ele realmente se atreveu a ameaçar Xi Feng dentro da cidade das folhas vermelhas. Ele não sabia que era proibido agir dentro de uma cidade. Você está cortejando a morte. Tigre Flamejante se enfureceu, seus olhos ficando vermelhos de sangue. Ele não pôde deixar de querer matar Xi Feng neste instante. Realmente interessante. Um escudo de bronze nível 5. Como poderíamos ficar de fora a Aliança dos Assassinos? Outro grupo de mais de 10 jogadores veio neste momento. Cada jogador usava as insígnias da Aliança dos Assassinos. A pessoa que falou foi Stabingheart. Ele ficou chocado ao ver o dono da barraca. Ele não esperava ver Xi Feng, o especialista que havia vencido o desafio do bronze em uma única tentativa. Xi Feng chegou a obter um escudo de bronze nível 5 agora. Então ele definitivamente matou um monstro de elite de alto nível. Stabingheart se tornou ainda mais respeitoso com Xi Feng. Aqui estão 24 Silver. Quero tudo aqui. Vamos nos tornar amigos. Da próxima vez que tiver um bom equipamento, considere-nos. Aliança dos Assassinos. O coração esfaqueado entregou as 24 pratas sem hesitar. Embora não tenha sido fácil para a guilda coletar esses 24 pratas, definitivamente valia a pena se ele pudesse se tornar amigo de um especialista como Xi Feng. Já que você é tão direta, não vou mais pedir os 50 coppers. Entrarei em contato com você no futuro. Xi Feng entendeu a intenção do coração esfaqueado. Não era um mau negócio se ele pudesse cooperar com uma guilda tão grande. Enquanto isso, os jogadores ao redor ficaram chocados com a avassaladora aviação da Assassin Alliance, entregando 24 silvers sem pestanejar. Agora, essa era uma guilda grande. Tal ação fez com que muitos jogadores quisessem se inscrever no clã. Comparado à Aliança dos Assassinos, não havia futuro em ingressar em uma guilda como Shadow. Todo mundo enviou olhares de desprezo para eles. Depois de ser desprezado por Xi Feng, depois de receber um tapa da Aliança dos Assassinos, o rosto do tigre flamejante ficou vermelho beterraba. Seus olhos quase estalaram de raiva. Ele chamou um assassino, dizendo friamente: Lobo silencioso, fique de olho nesse garoto. Vou deixar ele saber o que acontece quando ele se opuser a Shadow. Por outro lado, Xi Feng já havia deixado a cena há muito tempo. Atualmente, ele estava comprando itens na área de comércio. Ele agora tinha 24 pratos na sua pessoa. Era uma quantia ainda maior que a riqueza total de uma guilda média. Agora que Xi Feng era um magnata absoluto, ele começou a comprar coisas sem um único cuidado. Ele comprou 20 garrafas de cerveja Black Steel, cada uma custando 25 coppers. Ele comprou 30 smoke bombs, cada uma custando 20 coppers, e comprou 100 tortas de maçã, cada uma custando 5 coppers. Comê-lo recuperou 30 HP a cada segundo, com duração de 10 segundos. Ele comprou 100 Magic Water, cada um custando 5 coppers. Beber recuperou 30 MP a cada segundo, com duração de 10 segundos. Xi Feng gastou muito de sua riqueza em um instante, deixando-o com apenas 3 pratas. Irmão Feng, você finalmente decidiu aparecer. O que vamos fazer agora? Blackie já esperava na área de comércio há algum tempo. Ele tinha uma expressão sombria no rosto e seus olhos estavam cheios de ressentimento. O domínio de Deus já estava aberto há mais de 9 horas. Além de obter um título, Explorer, o Blackie não obteve mais nada. Ele estava chegando ao ponto de morrer de depressão. Vamos moer alguns monstros então. Xi Feng sorriu, enviando um pedido de festa para Blackie.